as notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E nós estamos aqui com os nossos amigos da plataforma, amigos da vida também, a arqueóloga Érica Teles e o teólogo João Arinaldo, duas excelentes pessoas que eu tenho o privilégio de conhecer, de já ter produzido conteúdo juntos aqui no YouTube. São duas pessoas inteligentíssimas e extraordinárias em tudo aquilo que fazem. E eu vou reagir a um vídeo especificamente que está no canal da Érica, com a participação do meu amigo João Arinaldo, em que eles irão explicar as questões referentes a Iavé ou Iaué e a sua consorte Axerá. Nós sabemos claramente sobre esta questão de que quando vai se falar de Axerá ou de Axera, há uma polêmica enorme, querendo se dizer que ela é uma deusa que, na verdade, os israelitas deixaram de adorar, ou que foi introduzida aos israelitas como uma forma de idolatria. E nós, que estudamos esse tema a fundo, sabemos que não é bem assim, que na verdade ela sempre foi adorada, ela sempre foi a esposa de Javé, Iaué, Jeová, o tetragrama. Nós já vimos isso aqui no Verdades Ocultas da Bíblia diversas vezes, por diversos estudiosos e arqueólogos diferentes. E vamos então se ater aqui às observações da Érica também sobre este tema. Vamos lá então, e eu vou assistir, reagir, fazer os meus comentários aqui, e você faça os seus comentários aqui também. Vamos lá. Até já conheçam, né, bastante conhecida. Nessa imagem a gente tem uma inscrição em hebraico ali do ano de 800 antes da Era Comum. No alto, nessa inscrição aqui tem dizendo que pede a bênção de Javé de Samaria e sua Axerá, né? Mais ou menos isso que tem na inscrição. Então é a representação do casal, né? Abaixo aqui do texto a gente vê com aspecto bovino, né? Retrata ali o Deus e sua esposa, segundo alguns especialistas, são desenhos em fragmentos, né? Esses desenhos, eles são fragmentos de cerâmica ali de um sítio arqueológico de grande importância ali em se tratando de Axerá, que é o sítio de Kuntelet Ajrut. Então, esse sítio arqueológico é bem importante em se tratando desta pesquisa sobre essa deusa Axerá. No entanto, pessoal, o culto ali a Axerá, ele parece ter sido mais importante fora de Jerusalém, inclusive, né, nos chamados lugares altos, né, lugares altos em referência ali ao reino do norte, das terras altas ali de Canaã, Israel Norte, né. Em tais locais, o poste de madeira, ele era ali substituído por árvores vivas como símbolo dessa deusa, né. Elas eram santuários ali ao ar livre, nos topos das montanhas. Isso evidencia ali uma profunda ligação com a natureza. Lembrando, né, que na própria Bíblia hebraica, em diversos momentos em que para o português, a Bíblia em português traduz a questão poste-ídolo, na verdade o que nós temos ali é Axerá, ou Axera. Só vou dizer Axerá. Nós vemos isso na Bíblia hebraica claramente. E uma questão muito importante também, que a Érica parece que ela vai começar a trabalhar agora, a questão do culto à natureza, a questão da substituição simbólica de Axera pela representação de uma árvore ou uma árvore em si, é que ela é a árvore da vida. A árvore da vida nada mais é do que a deusa Axerá. E isso nós temos evidências diversas que demonstram essa questão claramente. A árvore da vida é um símbolo, é uma representação da deusa Axerá, a senhora Axerá do mar, como é tratada nos textos ugaríticos. Ela é a mãe divina,
ela é a consorte de El nos textos ugaríticos, depois ela passa a ser, na religião ciro-palestina, passa a ser a consorte de Ioé, mas ela é a deusa mãe, ela é a mãe de todos os seres, de todos os viventes, é a mãe de todos os deuses. Nós vemos isso nos textos ugaríticos. E ela é a árvore da vida. Então ela é representada por uma árvore. Inclusive também uma deusa egípcia é representada da mesma forma, por uma árvore da vida. Nós vemos isso também com deusas mesopotâmicas, árvore da vida. Então Asherá não foge a esta questão. Logo, nós podemos entender até essa questão do poste ídolo de maneira mais aprofundada quando nós nos atemos a esta representação simbólica. Então, o culto a essa deusa, Asherá, seria uma forma de reverenciar a questão da fertilidade feminina, o papel da mulher como doadora, mantenedora ali da vida, né? E a árvore é o símbolo dessa abundância, né? Então, durante muito tempo, esse tipo de culto, ele foi ali considerado uma influência religiosa estrangeira sobre o povo de Israel, né, conforme o que dizia ali nas narrativas bíblicas, né? Mas o consenso atual é que os israelitas, eles não tiveram ali uma origem separada dos cananeus, seus vizinhos ali pagãos, né? E a maior parte dos habitantes de Judá e Israel, ali os reinos das terras altas de Canaã, que eu já falei muito sobre isso aqui no canal, parecem ter sido ali um grupo de origem majoritariamente cananeia, que foi assumindo uma entidade ali cultural distinta aos poucos. Todos são cananeus. Eu fiz um vídeo aqui, lendo um artigo científico que foi publicado, acerca das questões genéticas de árabes e judeus, né, que vivem ali naquela região hoje do Oriente Médio, e todos são descendentes dos cananeus. Todos. Não é que os israelitas do passado se mesclaram com os cananeus e árabes. Não, 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 não. Eles são de origem cananeia. Então não existiu essa história da narrativa bíblica de maneira literal. Porque geneticamente todos são cananeus. Vou repetir. Não é que os israelitas se misturaram com os cananeus. Não, 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 não. Israelita é só uma identidade ética ou etníca. Eles só se identificaram em algum ponto da história. Ah, somos israelitas. Mas aqui, ó, no sangue, na genética, todos aqueles povos daquela região sírio-palestina, algumas regiões que hoje são de povoamento de povos árabes, todos são cananeus. Isso é um fato genético. Todos são cananeus. Todos descendem de cananeus. E depois foram assumindo identidades étnicas, culturais distintas. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou aquilo outro. Mas cortou aqui, ó, saiu sangue, fez o teste genético, todos são cananeus. Essa questão do surgimento ali dos israelitas, né? Então, e entre ali os cananeus, Asherá era a esposa de El, o soberano ali dos deuses, né? Mais ou menos como Zeus, na mitologia grega, tinha sua mulher divina, a deusa Hera. Então, a arqueologia, pessoal, traz dados assim surpreendentes sobre essa questão, como a gente pode ver, né? Como a gente está vendo. Essa questão do touro, né? Javé ali associado a essa questão do touro, do poder, da fertilidade também, porque o touro, ele está relacionado a isso. A gente volta lá para o Egito, a gente tem o touro Apis. Eu já falei muito sobre o touro Apis numa live que tem aqui no canal sobre Serapis, tá? Serapis e Jesus, algumas correlações que eu faço, e eu falo muito do touro Apis porque o touro Apis foi usado nesse sincretismo para gerar o deus Serapis lá no Egito ptolomaico. Lembrando que nós temos uma live com a Érica aqui no Verdades Ocultas da Bíblia sobre as correlações de Jesus e Serapis.
São 2 horas, quase 3 horas de live com a Érica Telles aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, onde ela aborda esse tema de maneira fantástica. E também eu já fiz diversos vídeos aqui sobre a representação do touro, o touro El, o touro Javé. Então essa questão do touro também nós já trabalhamos muito aqui no Verdades Ocultas da Bíblia. Então é importante, você vai lá, pesquisa aqui no canal, no PC, no computador, vai lá, Verdades Ocultas da Bíblia, touro El, Verdades Ocultas da Bíblia, touro Javé. Na sua televisão, faz essa pesquisa aí, vai aparecer dezenas de vídeos para você. Vai lá e maratona esse tema, porque eu trago informações importantes de sítios arqueológicos, as imagens, os painéis, os textos ugaríticos, egípcios. Então isso é muito interessante. E assista também a live aqui do Deus Serapis, né? E as correlações com Jesus do Novo Testamento. Tem aqui também no Verdades Ocultas da Bíblia com Érica Telles. Certo? Então, o touro ápis, ele é justamente isso, ele simboliza essa força, essa fertilidade, né? E ele era muito cultuado, ele está relacionado ali ao Deus Criador, Ptah, é uma representação dele, o touro ápis, ele é como, ele faz o elo entre os humanos e Deus, ele é o intermediário, é interessante isso também. Então é isso, pessoal. Aí só continuando, esse sítio arqueológico, né, de Kuntilet Ajrud, né, bastante importantes para esse debate sobre Asherá, né, ele fica localizado ali no Sinai egípcio, pertinho ali da fronteira com Israel. Então, olha aí a influência egípcia, né, na cultura ugarítica e a influência ugarítica na religião, cultura israelita. Então, a gente vê várias influências ali entre esses povos. Então, o lugar, ele parece ter sido tipo uma espécie, esse lugar, esse sítio arqueológico, né? Tipo uma espécie de pit stop, de caravanas ali no deserto, do Sinai, e também ter abrigado ali um antigo santuário de adoração, de culto. Então, essas inscrições e desenhos em fragmentos de cerâmica de Kuntilet Ajrud revelam ali frases, como eu falei para vocês, e elas são datadas, pessoal, ali em torno do ano de 800 antes da Era Comum, e pedindo ali a bênção de Javé de Samaria, Samaria, capital do reino israelita do norte, Israel Norte, lembrando, terras altas de Canaã, certo? E sua Asherá, pedindo a bênção ali de Javé e sua Asherá. Então, no caso desta frase, há ali um desenho, né? Esse desenho estranhíssimo de duas figuras com corpo humano e cabeça, que lembra realmente a de bovinos, uma delas com traços mais masculinos e outra com traços mais femininos. Então, será que era assim que alguns dos antigos israelitas imaginavam Javé e a sua esposa, Asherá? Então, temos outros dados que indicam também essa associação de Javé com essa figura do touro, né, que representando ali, como eu falei, a força, o poder, a fertilidade, né, principalmente ali no culto de Samaria, de Israel Norte, tá? Aí vemos a influência egípcia também na questão do touro ápis, do culto ao touro ápis, né, que também está relacionada à questão da força, do poder, da fertilidade, né? E aqui, pessoal, nessa imagem, antes de passar para os slides do João, a gente tem aqui estatuetas, né, femininas feitas por antigos israelitas, os traços, você vê os traços maternais, os seios fartos, né, ventres grávidos, né, são enfatizados em algumas dessas imagens. Então, essas imagens, elas continuam sendo comuns, muito comuns, até o século VI antes da Era Comum. E aí isso vai bater com o que o João falou sobre essas construções dessas narrativas pós-exílio babilônico, né, pós-cativeiro babilônico. Quando Jerusalém ela é destruída e parte de seus habitantes são exilados ali na Babilônia, né, a questão lá do exílio babilônico, né, aí se iniciam as influências para essas construções e diversas narrativas teológicas que a gente vê ali no Pentateuco.
Se o culto a Axerá era tão comum quanto esses indícios arqueológicos, né, que eles mostram, né, todos esses indícios, então o que teria levado realmente ao fim dele? Né? Então a Bíblia explica o processo como se fosse uma contaminação constante ali da religião de Israel pelos povos pagãos. Eles sempre fazem essa referência, idolatria, paganismo, né? A qual ali nem muitas reformas religiosas ali purificadoras que são descritas, como a do suposto rei Josias, descrito nas narrativas, que a gente sabe que não é bem assim, foram capazes de apagar antes do exílio da Babilônia. Só A minha opinião é que estas reformas, elas não ocorreram. É a minha opinião, do que eu já li, do que eu percebi arqueologicamente, historicamente, as reformas de Josias e Ezequias são narrativas, não efetivas, mas narrativas. Ou se as mesmas, por alguma razão, elas ocorreram, foi mais do culto monárquico institucionalizado e não da religião popular, do povo. Então, lendo, pelo que eu já li, de diversos escritores que se debruçaram sobre esse tema, Jonathan Michael Golden, Mark S. Smith, K.L. Noll, Israel Finkelstein, Mário Liverani e outros, pelo que eu li, não me parece que esta reforma ela foi efetiva, real, mas que ela foi só na narrativa bíblica. Ou se as mesmas ocorreram, foram no âmbito do culto monárquico. A própria representação, eu sempre bato nessa tecla, que diversas pessoas não batem nessa tecla, mas eu acho importante bater nessa tecla. A própria representação iconográfica do rei Ezequias, ela é um pouco tendenciosa a questões egípcias. Para não dizer que são. Para não dizer que são. O próprio selo de Ezequias e tantas outras narrativas que vão se aglomerar ao texto bíblico me ressaltam memórias de simbologia egípcia. Então não me parece muito que Josias e Ezequias trabalharam reformas. A religião popular continuou a mesma. E se as mesmas ocorreram, foram apenas do culto monárquico ali, da corte, da realeza, nobreza e o povão, couro comendo, Axerá, Orom, Baal, couro comendo e vambora. Shemesh e vambora. Toma-lhe divindade, Anate, vambora. Toma pau quebrando. E Deus para lá, e Deus para cá, Deus do tempo, do clima e por aí vai. Então, e eu tendo a concordar com a Érica que essas reformas aí estão mais para a narrativa do que para a realidade. foram realmente apagadas após esse período de exílio, como João explicou, os sacerdotes retornando do exílio, ali onde a Babilônia foi dominada ali pelos persas, e aí a gente tem início uma série de construções teológicas, o intuito de criar uma religião, o intuito político também, de criar ali narrativas para aquele povo, né? Então a gente tem muito isso. Então muitas dessas histórias de reforma, elas foram projeções dos sacerdotes do templo ali de Jerusalém, elaboradas na época depois desse exílio babilônico. Então, a comunidade dos que voltam da Babilônia se organiza ali em torno do templo de Jerusalém, sob a liderança dos sacerdotes e com o apoio do Império Persa, com certeza, que dominou ali a região depois de vencer a Babilônia. Então, toda ameaça a esse processo de centralização do poder sacerdotal, ela foi combatida de forma que só acabou sobrando ali o culto
a Javé. O que a Érica está falando aqui claramente, é o que nós vemos das duas obras, né, mais famosas aqui no Brasil, de Mário Liverani. Mário Liverani, assim que se fala. Que é Para Além da Bíblia, onde ele vai tratar dessa questão do culto sacerdotal, culto monárquico, as narrativas que foram criadas no pós-exílio. E também ele vai tratar sobre isso no Histórias de Israel e a História de Israel. Estas duas principais obras, que são muito lidas aqui no Brasil, Mário Liverani, ele trata esse tema muito bem, com muito fundamento, e que a Érica também está concluindo muito bem. É nessa linha de pensamento que eu também enxergo. Lendo estas obras, ouvindo a Érica, parece-me que realmente são narrativas, são construções narrativas, e não um fato da realidade. Mas por que então, professor, você disse que pode ser que foi apenas uma reforma monárquica? Porque Ezequias existiu. Não dá para negar a existência de Ezequias. Temos muitas evidências do rei Ezequias. Apesar dele ser um propagandista. Ele é um propagandista. Eu falo isso todas as vezes que falo sobre Ezequias. O que tem na Bíblia de Ezequias é propaganda. Eu sempre falo a principal, que é lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, onde estará escrito acerca dele que ele foi o maior rei de Judá, que nunca existiu antes e depois dele um rei como ele em Jerusalém, em Judá. Ou seja, nem Davi, nem Salomão, ninguém, nem depois dele. Um propagandista. Porque, obviamente, tivemos grandes reis que fizeram construções, que ampliaram Jerusalém, e, no caso, ele fez uma ou outra coisa ali, resistiu, teoricamente, a um cerco de Senaqueribe, que ele não resistiu nada, ele pagou tributo, e ele foi um grande propagandista. Temos o selo dele, o túnel que ele cavou, a campanha de Senaqueribe em Judá, tomando mais de 40 cidades. Isso foi um fato real. Ezequias existiu. A reforma dele. Entenderam agora por que eu falei? Né? Foi instituído apenas este culto. Então, foi um acidente histórico, no momento crítico, que acabou se tornando ali realmente a visão dominante, né? Então, os eventos antigos, eles têm implicações para a própria visão ali excessivamente, como é que eu posso dizer, masculina de Deus, né? Que acabou se tornando dominante ali entre judeus e cristãos. E não é assim, não é, pessoal, que a sociedade na qual a Xerá era adorada fosse necessariamente igualitária ali entre homens e mulheres, não é isso. Mas pelo menos essa sociedade de antes abria espaço para enxergar o sagrado com um lado feminino, né? Então isso é importante a gente frisar. Reimaginar o sagrado como Deus reimaginar ali as relações de poder, não numa tentativa ali de apagar a presença de Deus, né? Mas sim de dar espaço ao feminino no sagrado. O feminino não como um atributo do Deus masculino, mas como, de fato, uma deusa. Excelente conteúdo do canal. Vai lá, Arqueologia com Érica. Érica, minha amiga. João Arinaldo também. Vai lá no canal do João Arinaldo. Se inscreva lá. Vai ser 10, vai ser top. São duas pessoas fantásticas. E aí, gostou do conteúdo? Gostou dos comentários da Érica? Se você assim gostou, deixa aqui, você que assistiu até o final. Comenta aí, ó, Axerá. Escreve aí, você que veio até aqui, escreve aí, Axerá. Falou? Valeu, rapaziada, muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meus amigos ateus e agnósticos. Se vocês não creem em um Deus, tá tudo certo. Desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhes acompanhe. But if I lay down and I play dead and I stay down